Calendário dos aniversariantes. Agosto 2025. Quando penso em agosto, lembro um poema que fiz em 2008. Para que varrer as folhas que caem das árvores, levadas pelo vento? Mas ele insiste. Varre, varre para um canto qualquer. Penso comigo, vai ficar tudo por ali mesmo. E logo para. Olha o relógio e recomeça a conversar com as folhas. Elas insistem em cair. E ele em varrer. Metáfora. Penso que é isso mesmo o que fazemos o tempo todo em nossas vidas. Varremos, varremos, sei lá para onde. Como se disséssemos a nós mesmos: fiz a minha parte, o resto é com o vento. Às vezes o vento é mais forte que o varrer. Em outras, precisamos de vassouras especiais. Simples como um varredor de folhas, Regina Célia Amélia de Oliveira, poema atualizado em 19 de julho de 25.
Oi, Regina, bom dia. Comecei a pensar no texto e quando vi eu estava justamente no Dia das Avós e acabei lembrando dos nossos ancestrais, que é um assunto que me dá assim muita satisfação, muita vontade de saber mais a respeito disso. Principalmente nesse momento que eu vivo, que eu fico muito aqui com a minha mãe, aqui em Sorocaba. Fico um pouco na minha casa, lá em Itapecerica, venho, fico um pouco aqui em Sorocaba com ela. E ela está hoje com 94 anos. E achei mais interessante contar algumas histórias que ela mesma me conta, né? Que é um período que eu estou aqui, a gente fica mais livre, né? Não tem muitos compromissos e tem condições de ficar ouvindo as histórias que eu nem conhecia, histórias que ela viveu. E uma delas é o que ela me conta sobre o pai dela, meu avô, que eu não conheci, evidentemente. Se ela tem 94 anos, imagine, já morreu faz tempo. E muito interessante, porque ela me conta coisas assim, atitudes dele, muito lindas, que é uma pessoa sem escolaridade nenhuma, mas um profundo conhecedor das plantas, um profundo conhecedor das ervas. E ela me conta que na época que ela era muito pequena, ela ficou muito doente, mas muito doente, não tinha médico, nem clínica, não tinha nada assim relacionado a atendimento médico por perto, que era no meio do mato, que eles viviam na roça. E como ele tinha esse conhecimento, ele saiu, foi lá no mato, pegou um apanhado de ervas e fez um banho. Colocou ela dentro da bacia, deu banho, ela tomou o banho com aquelas ervas e ele fez um chá para ela tomar. Eu não sei como ele sabia que era nefrite que ela tinha. E através desse procedimento dele, ela sarou. Um dia, dois depois, ela já estava bem, ela era bem criança, não lembra detalhes, nem muito menos o nome das ervas, que seria muito interessante se ela soubesse. Não se lembra. E ela era muito pequena e não ia lembrar mesmo. E aí ela conta que era assim que ele tratava os filhos. Ele tinha 6 ou 7 filhos, um homem e o restante mulheres. E ela e meu tio, que era o único homem, eram os mais novinhos. Então todos os filhos, todas as pessoas da casa eram tratadas por ele, através do conhecimento que ele tinha das ervas. E isso me deu assim um entendimento de como os nossos ancestrais nos mostram muitos indícios daquilo que eles foram. E eu comecei a observar isso na minha própria vida, na vida da minha filha. E a gente tem um profundo gosto pelas ervas, né? Minha filha tem um arsenal de chás, ela gosta muito, usa muitos chás para a saúde, e isso me deu esse conhecimento. Quer dizer, eu comecei a observar melhor, porque a gente não observa isso. Por mais que a gente saiba que a ancestralidade faz parte de nós somos um apanhado, vamos dizer assim, de todas as pessoas que viveram antes da gente. Então é um conhecimento muito interessante, muito lindo da gente observar que vários comportamentos, várias opções de vida nos dão essa capacidade de perceber o quanto eles fazem parte da nossa existência. Se a gente observar com atenção muitos procedimentos, muitas atitudes, muitos indícios que a gente vê na nossa própria vida, faz parte daquilo que eles foram lá atrás. Isso é algo muito, muito interessante e muito, muito bonito a gente poder perceber o quanto os nossos ancestrais nos trazem conhecimento, nos influenciam, ou nos influenciaram e nos influenciam até hoje. Quer dizer, eu vejo isso em mim, vejo isso na minha filha, certamente naqueles que virão depois. E isso é algo que eu comecei a observar com mais profundidade agora que eu estou vivendo mais próximo dela, né, direto assim. E isso é um momento importante da minha vida, porque
a gente vai resgatando várias memórias, várias pessoas, inclusive, que já se foram, a gente vai se lembrando delas e vai vendo o quanto elas foram importantes na nossa vida e que são até agora, porque a gente consegue enxergar em algumas atitudes da gente, atitudes que já foram importantes lá atrás. Então, Regina, só completando, a ancestralidade, na verdade, é uma ponte, um portal que nos conecta ao passado e nos revela muito de onde viemos, qual foram essas influências na nossa vida, sobre quem nós somos, sobre todas as pessoas com as quais convivemos, ficaram lá para trás, mas que fizeram parte de toda essa trajetória, dessa herança que a gente tem genética e uma herança cultural. São séculos de histórias, cuja herança está viva em nós. E isso é maravilhoso, a gente ter esse insight, essa sabedoria de que todas aquelas pessoas que viveram lá atrás, os nossos avós, bisavós, tataravós, e aquilo vai, né? É uma enxurrada de pessoas, um monte de pessoas importantes, que foram importantes e são importantes na nossa vida, e que elas estão vivas em nós. Não digo que seja uma descoberta, porque todos nós sabemos que a gente tem os nossos antepassados, essa nossa ancestralidade, todo mundo sabe disso. Mas eu imagino que nem todo mundo para pensar nisso, para entender, para rever, muitas vezes até estudar esse movimento de pessoas que fazem parte da nossa vida. Isso é uma coisa maravilhosa. Essa herança é algo que vive em nós e a gente pode contar muitas histórias através dessas pessoas que já se foram, mas que estão vivas, não é? Então é isso, Regina, muito obrigada, viu, pela oportunidade, pela sua perseverança no grupo. É isso. Um grande abraço. Um beijo para você. Oi, Regina. Boa tarde, tudo bem? Saudades de você. Então, essa foto foi uma viagem que nós fizemos em família em agosto do ano passado. Essa cadeira de roda que está aí do lado, eu tive que ficar 18 dias andando nela porque a viagem já tinha sido comprada há uns meses atrás e eu caí. E tive vários ferimentos aí, então estava ruim de andar, né? Então eu andei e eles me empurravam. Então na hora dessa foto aí eu levantei para sair bem pertinho deles. Foi uma viagem muito gostosa e todos estavam assim preocupados comigo mas me cuidaram bem, muito bem de mim. E deu tudo certo, graças a Deus. Este ano, porque eu caí numa festa junina, quando aconteceu isso. E esse ano eu fui de novo nessa festa, porque é uma entidade que a gente trabalha. E daí, ninguém queria que eu levantasse para andar na festa, sabe? De medo que eu caísse de novo. Mas foi um acidente muito bobo. Mas graças a Deus eu estou bem. E é isso aí, a minha amiga. Um beijão para você. Olá, Regina, e todas as nossas amigas e amigos que ouvem e que assistem a esses vídeos maravilhosos que você produz. Eu não estou muito legal, mas eu quero ver se eu consigo mandar o vídeo para você, porque eu dou tanto valor para esse seu trabalho, que assim, e depende
da gente está contribuindo. Então não é justo não mandar. Mas eu peço desculpas pela dificuldade que eu estou tendo de mandar o vídeo e o atraso, estou mandando muito em cima da hora. Mas hoje completa um mês de luto que eu estou sentindo pelo falecimento da minha mãe. Então eu mandei o vídeo do último aniversário dela, que foi agora em maio. Ela completou 98 anos. E foi a última vez que eu vi a minha mãe com vida. Ela estava no hospital já pré-partida e eu conversei com ela. Mas não é a mesma coisa. Ela não olhava nos olhos. Aqueles olhos azuis lindos dela. Aquele sorriso largo. Aquela voz carinhosa. Eu sinto falta. Mas enfim, não estou mandando o vídeo para chorar. Estou mandando o vídeo, ou o áudio, para dizer que, assim, ela foi uma mulher marcante. Tomara a gente tenha herdado dela algumas das coisas assim, que eu admirava demais. Ela era uma pessoa muito afável, muito generosa, muito solidária, trabalhadeira, alegre, disposta, não tinha preguiça. Era uma coisa assim, inacreditável. E assim, foi o complemento da vida. Então, a homenagem dos aniversariantes, eu quero dizer que é o aniversário da minha mãe, da vida de 98 anos dela. Eu considero que é um século, né? Pouca gente pode dizer que viveu quase um século com ela, porque eu tive mãe até meus 75 anos. Quantas pessoas podem ter esse privilégio? Poucas, muito poucas. As pessoas perdem a mãe bem mais cedo, mas eu consegui ter minha mãe comigo por 75 anos. Isso é um privilégio, pouca gente, pouca. E dizer que assim, o aniversário a gente comemora de nascimento, da alegria. E comemora também a ida de alguém que viveu com plenitude, com a vida de doação. E também tem que ser comemorada. Então, eu estou comemorando os dois, os nascimentos e as partidas. Um beijo, minha linda Regina, e obrigado por ser sempre minha amiga. Te amo. Beijo. Que a dona Nath vai ficar da Patrícia. Eu chamei ela. Quem será? Quem será? Ela falou, eu não vou. Que a vovó, que a ficar. Você não vai, né? Filho da mãe. Tá xingando eu. Quem tá xingando? Eu. Tudo de bom pra você, filha. Obrigada por Imagina, mãe. Parabéns. Muitos anos de vida. Parabéns, mãe. Parabéns. Obrigada, filha. Parabéns pra você também, filha das mães. Tudo de bom pra você. E é vaidosa. Eu vou dar parabéns e fica as câmeras do documentário. Parabéns, vovó. Bem espontâneo. Parabéns, vovó querida. Bem espontâneo. Já fiz a parte. Obrigado, vovó querida. Esse documentário tão importante. Eu vou sacanear. Olha pra câmera. Eu vou sacanear. Parabéns, vovó. Muitos anos, beleza. Parabéns. Empurra a voz. Ai, deixa eu aparecer. Agora sou eu. Empurra a voz. Parabéns.
a Bela aqui bonitinho. Ei, a Bela saindo devagarzinho. Ei, a Bela. Efeitos especiais. Ó, Bela. Parabéns pra você. Ela parece Silvio Santos. Obrigado. A avó pode levar bolo ali na bolsinha dela, né? Vai meter bolo lá dentro. Pronto, agora a mãe tem que cortar o bolo. Ih, mó tranco, né, vó? Mó tranco. Manobra aí, vó, manobra aí. Ai, que saco. Essa parte é mais chata, vó. Tem que fazer um pedido. Mas tem que ser feito, Mas vó. eu tenho que... Pode ainda Tem que fazer, tem que fazer, vó. Ô, vó, de baixo pra cima pra fazer o desejo. Ó, o bolo. Traz o bolo mais pra cá pra aparecer. Faz o pedido, vó, mentalmente, não fala. Não fala. Obrigada pra você, Saudos. Eu quero PlayStation 5, vó, não fala o pedido. Eu quero PlayStation 5. Não fala o pra pedido. saber o que ela tá pensando. Não fala o pedido, eu quero PlayStation 5. PlayStation 5, vó, é com S, play com S. PlayStation! Você fez o pedido? O PlayStation pra mim, que o Oswaldo ganha PlayStation. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de Meu nome é Margarete. Agora, dia 3 de agosto, eu faço 60 anos. Não sei por que essas datas cheias, 40, 50, 60, têm impacto. Mas agora, os 60, acho que é por conta do marco do idoso. Mas eu não me considero uma idosa, não. Mas pega um pouquinho a gente saber que vai fazer 60 anos. E esse, particularmente, é um ano bem difícil para mim. Em janeiro perdi meu companheiro de 41 anos, de repente, e está sendo bem difícil conviver com isso. Mas a vida pede para a gente continuar e seguir em frente e guardar as boas lembranças. E falando em lembranças, a história que eu vou contar aqui hoje é sobre essa introspecção, né, que a idade vai trazendo para a gente. Eu consegui, depois de muitos anos, reunir os filhos, todos em férias, agora em julho, e fomos passear em Curitiba. Eu sou de Jandaia do Sul, Paraná, então minhas raízes são de lá. E Curitiba é uma cidade grande, uma metrópole, mas tem muita coisa de interior também, então foi me remetendo a muitas lembranças. Fomos fazer um passeio de trem, e aí eu fiquei lembrando que quando eu vim para Campinas, com 8 anos de idade, em 1974, eu vim de trem com a minha mãe, meu irmão de 6 anos, quase 7 já, e o outro irmão com 3 anos, 3 para 4 anos, e mais a minha avó. Viemos todas de trem. Se de ônibus demora 12 horas, imagino que de trem demorava quase que 2 dias de viagem. E veio minha mãe e minha avó, uma senhora já de quase 70 anos, e meu pai veio no caminhão da mudança. Então vieram as mulheres, as 2 mulheres e as 3 crianças de trem. E eu fico imaginando quão difícil deve ter sido esse trajeto, né, de sair lá de uma cidadezinha minúscula, lá do interior do Paraná, e vir para Campinas em busca de uma vida melhor, de um futuro melhor para a família. E viajar de trem me remeteu a tudo isso, né? A trajetória da força das mulheres. As mulheres são guerreiras. Minha mãe que decidiu vir para cá e fez a vida aqui, fomos felizes aqui.
e sem perder a nossa essência. Então a viagem de trem me remeteu muito a isso, e também passeando num dos museus lá de Curitiba, tinha uma foto que eu não vou conseguir reproduzir aqui, mas tinha uma foto de uma casa de madeira, muitas casas ainda são de madeira lá no interior do Paraná, uma casinha de madeira com seus quadros na parede, os seus guarda-comidas, que eram os armários de cozinha, assim se chamavam, as mesinhas com as toalhas floridas, os enfeitinhos de flores, o quadro de casamento que era pintado, na época a fotografia era muito difícil, então os quadros pintados, reproduzindo uma foto, e os quadros de santos que adornavam uma sala da casa, e ao fundo fogão a lenha. Então, acho que assim, particularmente, estou num momento assim de muita introspecção, muita lembrança, e tomar consciência de quanto que o nosso passado nos constitui, né, e nos faz como a gente é agora, todas as ressignificações que a gente vai fazendo ao longo da vida. Então, a história que eu quero contar hoje é essa, dessa viagem de trem que me remeteu à infância, às migrações, às buscas de novos caminhos, de novos horizontes e a força das mulheres. É isso. Quero começar essa história. Seriam várias boas histórias para contar, vários assuntos, mas depois do convite da Regina, depois de ter reencontrado a Regina aqui pelo Facebook, visto o trabalho que ela tem feito com o calendário, é um lindo trabalho, de uma delicadeza, de uma beleza, de uma criatividade. É um trabalho bem único. Eu, então, escolhi falar um pouquinho de um tempo em que convivemos na Secretaria de Educação de Campinas. Passando por esse tempo, eu me aposentei. Vai completar 2 anos, no dia 1º de setembro. E o tempo passa muito rápido, tanto esse tempo de aposentadoria, como o tempo em que fui servidora municipal da Secretaria de Educação de Campinas. Como professora, depois como orientadora pedagógica substituta, depois orientadora pedagógica, até então me aposentar. Foram 32 anos e uns meses. Só de prefeitura da rede municipal, né, de educação. Eu quero iniciar, então, lá quando eu era criança, no pré, no meu tempinho de pré, morava em Campinas, onde eu nasci, e lá no parquinho, as crianças brincando, a professora acompanhando a gente, ela começou a perguntar para os meus amigos, colegas de pré, o que eles queriam ser quando crescesse. Aí me perguntou, e eu estava assim, no balanço do parque. E eu respondi, assim, pensei um pouquinho, eu nunca tinha pensado nisso, eu acho que não. Aí eu respondi, professora, eu acho que é porque estava perto dela, foi o que mais me ocorreu naquele momento. Mas aí com o passar do tempo, dos anos, foi isso mesmo que se fortaleceu aí na vontade de ser. Então, eu sou muito grata pelos anos todos, nem sempre fáceis, nem sempre tranquilos, mas como todo e qualquer trabalho, né, eu acredito. Então, bastante grata por ter tido essa possibilidade de ser uma educadora, uma servidora municipal na área que eu escolhi. Próximo à aposentadoria, nos últimos meses, ano e meio, a gente parece que fica esperando mais, né? Parece que aquela quase ansiedade da aposentadoria vai chegando aqui pra gente
um assunto que pensava tão pouco no último ano, nos últimos meses, pensava todo dia na aposentadoria, várias vezes no dia, até então que ela saiu. Esses quase 2 anos também tem sido um tempo bastante interessante, passou tão rápido e ao mesmo tempo uma adaptação tão grande já ao status aposentada. E o sentimento de gratidão continua bem grande, até porque dá para começar outros assuntos de trabalho, dá para realizar ainda muitas coisas e, ao mesmo tempo, desacelerar daquela rotina. No meu caso, que pegava estrada todo dia, dos horários do movimento das escolas, dá para flexibilizar, então, os horários do dia, os dias da semana. Isso é uma sensação boa, depois de tantos anos de trabalho ali, que acaba criando uma rotina. Não que seja ruim essa rotina, mas a gente acaba ficando um tanto presa a elas. E aí, nesse meio tempo, eu acredito que fim dos anos 90, substituí o cargo de orientadora pedagógica, conheci a Regina de Vera. E ela já era uma orientadora pedagógica, né? Mais experiente. Eu era do ensino fundamental, ela também. E naquela época havia lá uma construção ainda do sistema municipal de educação, a impressão, né, que dava. No ensino infantil, realmente, ainda era bem recente a estrutura na educação, que tinha saído da assistência social há poucos anos. Então, nessas construções pedagógicas, políticas, mas me marcou tanto, e eu lembro até hoje, o sorriso da Regina, aquele humor perspicaz, aquela... vou chamar de humor novamente, mas com uma pitada, às vezes, de ironia ou de sarcasmo, no bom sentido, dando uma cutucada com esse humor dela, naquilo que às vezes poderia ser um nozinho, um problema maior. Então, ela trazia ali um contexto muito bem humorado, mas apimentando, dando a cutucadinha, né? Aliás, o sentido assim de mobilização, de atenção aos movimentos de construção da escola pública também sempre foi uma característica da Regina. Alguns anos depois, já no cargo de orientadora pedagógica, ela foi a minha chefa. Foi a coordenadora pedagógica do bloco onde a escola que eu trabalhava estava inserida. Também foi um período muito bacana. Um período de um maior amadurecimento já do meu processo, né, educadora. Vi que ela também, mas sempre foi muito bom, mesmo nas mudanças de cargo, anos depois, trabalhar com a Regina. Foi muito bacana. Enfim, quero aqui finalizar esse relato, mostrando que a minha felicidade, né, de ter podido compartilhar esses momentos de trabalho, de também companheirismo, amizade. E a minha felicidade se completa agora, recentemente, quando a reencontro, mesmo na distância, mas o elo que foi criado, ele não se desfez. Eu sinto assim, e vejo o sorriso da Regina, naqueles momentos onde a gente às vezes até ficava um tanto irritada, e ela quebrava bastante esse clima, mas não diminuindo a importância do momento, só mesmo deixando lá o humor apimentado, muito bacana pra gente. Então é isso.
Regina. Um abração, viu? Muito obrigada aí pelo convite. Esse desenho a Carla fez para mim ao final de um dos assessoramentos de trabalho que aconteciam às terças-feiras no Ceforma da Dr. Betim. Disse-me para a menina das muitas ideias e do sorrisão. E eu falo até hoje, que bom que trabalhamos juntas e ainda mesmo à distância somos amigas. O poeta João Protete sabe do meu carinho e cuidado por sua poesia. E embora tenha tentado antes, mais uma vez, ao perguntar por uma história interessante para nos contar, ele me respondeu: ainda não venci a timidez, desculpe. No mesmo dia escrevi: bom dia, João, gosto muito de suas poesias e vou novamente pedir para colocar uma delas no meu vídeo calendário de agosto. Você tem alguma sugestão? E o João: me dê uns dias para procurar alguma por aqui. Isso foi no domingo. Na terça, ele me mandou a poesia e escreveu tímida e humildemente: oi, Regina, bom dia, gosto muito desta. Ela está num projeto de livro que talvez um dia vire livro de fato. Está numa editora. Se você não gostar, te enviarei outra. Respondi a ele que achei o poema lindo e escrevi: você tem ilustrações para ele? Ele me disse que ainda não tinha. Então escrevi: vou tentar passar a sua poesia para o calendário e, além do áudio, ilustrar com imagens possíveis. Posso? Sem esquecer que é sua, identificando a autoria do aniversariante amigo do mês de agosto. E o João respondeu: pode sim, Regina, você sempre faz belezas. Tentei ilustrar os versos com imagens da internet, pois não sou desenhista, nem muito menos ilustradora, até recorrendo à famosa e esparramada inteligência artificial, passando por escrito as ideias relacionadas ao poema pelo telefone, usando o aplicativo do WhatsApp, o Meta. Fiz o áudio do poema, pus uma trilha e usei as imagens que retirei e ressignifiquei e transformei num vídeo curtinho. Penso que tanto o João como vocês vão gostar. Lá vem um menino com uma árvore nos olhos. Onde plantar tão verde, menina? Lá vem um menino com uma árvore nos ombros. Onde plantar essa semente de amanhãs? Lá vem um menino
com uma árvore nas mãos. Onde plantar esse pé de ilusão? Cá está o menino com uma árvore. Onde planto esse coração? A árvore e o menino, poema de João Protete.